capitão dos vales. E aí teremos agora a aula com o professor Adalto Guerra, o Homem de Paz. João Maria Vale. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Carlão. Bom dia, ouvintes mais uma vez. da emissora. Mais uma vez eu estou aqui presente e é sempre um prazer eu estar presente entre vocês. João Maria Vale foi um tronco da família, foi quem veio para o Seridó. Veio de onde? João Maria Vale era lisboeta de nascimento. Ele veio, foi o seguinte: a família Vale tem sua origem em Portugal, no município de Braga, no Vale do Palmazões. Lá tinha um vale muito grande, chamava o Palmazões, porque tinha muitas palmeiras, o Vale do Palmazões. E naquela época não havia transporte nos moldes de hoje. O transporte comum era de tração animal. E os viajantes, aqueles que faziam longas viagens, formavam seus lotes de mulas, iam se deslocando de um canto para outro, e como as viagens eram longas, eles precisavam pernoitar em algum lugar. E um casal de nome Pedro Fernandes e Maria Pires, por isso que nas raízes nós não somos Vale, somos Pires Fernandes. Nós somos Fernandes. Eles construíram um casarão que era comum. Se construir casarões para abrigar os viajantes. E esses casarões tinham o nome de couto. De uma forma adulterada por influência do hispano-provençal, que teve muita influência na língua portuguesa. O hispano-provençal é uma língua que não existe mais, era uma mistura de espanhol com francês, era um francês parecido com o espanhol parecido com o francês, eles chamavam de coito. Na realidade se escreve couto. E chamam coito, porque o U no hispano-provençal, no francês, tem um som de I. Chamam coito. Daí porque o povo que acolhia um cangaceiro eram os coiteiros, é chamado de os coiteiros, mas o nome escrito é couteiro. Muito bem. Então, o povo deixou de chamar Pedro Pires e Pedro Fernandes e Maria Pires e começou a chamar Pedro do Vale. Pedro do Vale, porque eles moravam na Maria do Vale. Pedro do Vale, Maria do Vale. Então, os descendentes dele pensaram, bem, já que esqueceram os nossos primeiros nomes, vamos nos assinar por Vale, vamos oficializar. E começaram a oficializar o nome de Vale. E a família foi se espalhando e chegou até Lisboa. E foi em Lisboa que nasceu João Maria Gonçalves Vale, que um dia resolveu vir para o Brasil com sua esposa, que era Maria Joaquina de Aguiar. Eles chegaram em Recife, não temos uma data precisa, e diz algum historiador que eles foram assaltados no caminho por uns piratas e foram aprisionados, chegaram a esses presos e depois foram soltos. Eu conversei com o Olavo Medeiros sobre isso. Ele disse, não, aquilo não existiu não, foi invenção de Manuel Dantas. Não houve esse assalto não, esse aprisionamento não. Diziam que ele era piloto de navio, João Maria. O certo é que ele ficou em Recife, os tempos foram se passando, o senador Francisco de Brito Guerra resolveu entrar na política, que era o pároco de Santana. Nesse tempo não era político não, senador foi depois, primeiro foi deputado, depois senador. Ele resolveu entrar na política e começou a se interessar por Caicó e viu a necessidade de urbanizar o bairro Penedo, futuro bairro Penedo, que era o sítio Penedo de um sobrinho dele, Joaquim Apolinar Pereira de Brito. Então, o que é que ele fez? Ele mandou buscar um topógrafo, agrimensor, em Recife para fazer esse projeto. Agora, existe um hiato muito grande entre 1802, o ano que o padre Guerra chegou aqui, e o ano de 1835, que é o ano que João Maria chegou aqui. Então não dá para a gente dizer, é porque ele conheceu João Maria quando estava em Recife. Em 1802, João Maria não tinha ainda chegado em Recife. Agora, a dúvida consiste nisso. Precisa navegar muitos anos nos mares do passado para descobrir como foi que o padre Francisco de Brito Guerra soube que em Recife esse topógrafo agrimensor e que chamava-se João Maria, quem informou a ele, como ele descobriu. Isso nós não sabemos. Eu quero pensar que ele escreveu alguém que providenciasse um topógrafo para Caicó e ele viu. Chegando aqui em 1835, ele situou-se na Fazenda Triunfo com sua esposa e quando eles vinham de Recife já trazia 3 filhos. Situou-se na Fazenda de Recife, aqui nasceram mais 5 ou 6.
Agora, o povo de João Maria veio para Caicó, mas na realidade, hoje, a Fazenda Triunfo está no município de Jucurutu. Mas como na época não existia Jucurutu, ele veio mesmo para Caicó, situou-se no município de Caicó. E então passei a ser topógrafo e escrivão da prefeitura. E aqui a família foi se espalhando. E João Maria Gonçalves Vale e Maria Joaquina de Aguiar, do casamento nasceram 10 ou 11 filhos. E já tinha filho ilustre e neto muito mais ainda. Né? Então, os irmãos de João Maria, entre os irmãos de João Maria, tinha um, João Maria Júnior, né, que é um dos filhos dele, tinha um que chamava-se o capitão Manuel Gonçalves de Medeiros Vale, que foi quem alforriou os escravos em Caicó. Ali da praça do mercado, que o mercado foi construído por Manuel Batista Pereira, o bisavô de Gisso. Era ali a Feira Livre de Caicó. Esse mercado foi demolido porque o coronel Martiniano tinha construído o mercado novo e concluiu o coronel Celso Afonso Dantas. Então, uma vez o mercado da praça foi desativado e, em virtude desse fato, a praça passou a se chamar Praça da Liberdade. A Praça da Liberdade, porque era ali que o capitão Manuel Gonçalves de Medeiros Vale alforriava os escravos, à sombra de uma palhoça. E se ele era ilustre, o filho dele mais ainda, Olegário Gonçalves de Medeiros Vale, que foi o prefeito mais histórico de Caicó, porque ele foi prefeito antes da proclamação da República e depois da proclamação da República. Né? Foi ele quem construiu a Prefeitura Velha, que hoje está desativada. Né? Do dia 31 de outubro de 1889, no ano da proclamação da República, o prefeito Olegário Gonçalves de Medeiros Vale recebia do arquiteto Dr. José Pires Ferreira a chave da nova prefeitura. E o mestre de obra foi o coronel Bem. Agora, dizia seu Gaspar que em 1890 ainda lembra alguns operários colocando telhados, né, nos outros compartimentos. Isso significa dizer que a prefeitura pode ter sido inaugurada antes de sua conclusão. Então, Olegário Vale, Generina Vale, Capitão Neco Vale, Capitão Inácio Vale, todos foram pessoas muito ilustres, foram vales que nos orgulham. E tem a estrela maior, não foi? O general Marechal, aliás, Marechal Dióscoro Gonçalves Vale, que era filho do capitão Inácio Vale, né? Foi o único marechal do Rio Grande do Norte. Foi aluno do senador Guerra, foi bilheteiro no Cineparks, papai se lembra dele vendendo ingresso, entrada de cinema, né? Ele foi general de infantaria, depois marechal, comandou uma unidade em Belo Horizonte. Umas pessoas me contaram uma história dele, eu fui contar a filha dele, quando ela ainda viva, morreu há poucos anos, com 94 anos, e ela disse, essa história eu já sabia. Ele tirou a tropa, foi para o interior, chegou lá, se apresentou ao fazendeiro, ele ia sem destino definido. A fazenda que ele encontrasse, ele parava e pediu licença ao fazendeiro para treinar a tropa dele, treinamento de guerra. E Dióscoro nunca imaginou que estivesse falando com uma pessoa de Caicó. Aí olhou para ele e disse, o senhor de onde é? Ele disse, eu sou de Caicó, do Rio Grande do Norte. Ele achou os traços fisiológicos parecidos, o fazendeiro, e disse, e o senhor é o que do tenente Inácio, que é o pai dele? Ele quase cai para trás. Aí o capitão Inácio Vale era conhecido por esse nome, tenente Inácio. E ele quase cai para trás. Dióscoro nunca imaginou que estivesse falando com uma pessoa de Caicó. Aí foi uma prosa boa, né? Não. Tem essas histórias, essas e tantas outras histórias bonitas, né? Da família Vale.